Há algo de profundamente intrigante nas pessoas que, em meio a um mundo que idealiza a maternidade e a paternidade como o ápice da realização humana, confessam sem rodeios: não gosto de crianças. A frase soa quase como uma heresia social, um tabu tão bem guardado que, quando pronunciado, gera olhares de espanto, suspiros de desaprovação ou até risadas nervosas, como se o interlocutor tivesse acabado de admitir um crime contra a natureza humana. Afinal, em uma cultura que romantiza a infância como sinônimo de pureza e celebra a família como o núcleo sagrado da existência, como alguém ousa não se encantar por aqueles pequenos seres de risos agudos e olhos brilhantes? Antes que você julgue, ou pule para a conclusão de que se trata de pessoas frias, egoístas ou emocionalmente defeituosas, é preciso entender uma verdade incômoda: não há nada de anormal em não sentir afinidade por crianças. Assim como nem todos gostam de café, de praia ou de música clássica, a conexão com o universo infantil não é uma obrigação biológica, muito menos um teste de humanidade. Alguns simplesmente não se sentem atraídos por aquele tipo de interação, e isso não os torna monstros. Mas por trás dessa preferência, ou falta dela, esconde-se um emaranhado de experiências, traços de personalidade e até cicatrizes que poucas pessoas se dispõem a examinar. Talvez tudo tenha começado na própria infância. Imagine a criança que, em vez de brincadeiras e carinhos, recebeu silêncios constrangedores, gritos ou a ausência pura e simples dos adultos que deveriam protegê-la. O cérebro, naquele momento, pode ter registrado uma lição cruel: crianças são sinônimo de caos, de dor ou de abandono. Anos depois, o adulto que essa criança se tornou olha para um bebê chorando e sente não ternura, mas um eco distante da própria impotência. Ou então, talvez tenha sido o oposto: uma infância tão hiperprotegida, tão sufocada por expectativas, que a ideia de conviver com outra criança com suas demandas incessantes, sua fragilidade, sua dependência absoluta desperta não nostalgia, mas um instinto de fuga. Já vivi isso. Não quero repetir. Outras vezes a aversão não nasce de traumas, mas de uma incompatibilidade profunda com o que a sociedade exige dos adultos em relação às crianças. Pessoas altamente racionais, por exemplo, podem se sentir exauridas pela irracionalidade infantil, a falta de lógica, as birras sem motivo aparente, a necessidade constante de atenção. Para elas, interagir com uma criança é como tentar resolver um quebra-cabeça cujas peças mudam de forma a cada minuto. Já os introvertidos extremos podem enxergar na energia caótica dos pequenos uma invasão insuportável do próprio espaço mental. Não é ódio, é esgotamento antecipado. Eu preciso de silêncio para recarregar. Crianças são o oposto disso. E há ainda aqueles para quem a rejeição é, na verdade, uma forma de autoproteção. Mulheres que, após anos ouvindo que seu relógio biológico está tic-tacando, descobrem que a ideia de gerar um filho as enche não de alegria, mas de pânico. Homens que, criados para serem provedores, encaram a paternidade como uma armadilha de responsabilidades das quais não se sentem capazes. Para eles, admitir que não gostam de crianças é, antes de tudo, uma maneira de serem honestos consigo mesmos, e de evitarem cometer o que considerariam o maior dos erros: trazer uma vida ao mundo por obrigação, não por desejo. Prefiro ser chamado de egoísta do que de pai ausente, confessou-me certa vez um amigo, com uma sinceridade que doeu mais do que qualquer julgamento. Mas seria ingênuo reduzir tudo a traumas ou incompatibilidades. Em alguns casos, a falta de afinidade com crianças revela uma filosofia de vida radicalmente diferente. São pessoas que enxergam a humanidade não através do prisma da continuidade, a ideia de que devemos nos reproduzir para deixar um legado, mas da intensidade do presente. Para elas, a felicidade não está em criar algo que sobreviva após a morte, mas em viver de forma tão plena que a própria existência se torne uma obra de arte. Por que ter filhos se posso adotar cachorros, viajar o mundo ou criar algo que mude a vida de estranhos? Questionam. Não é uma recusa à vida, é uma redefinição do que significa dar sentido a ela. Claro, há também os casos em que a aversão esconde algo mais sombrio: o medo de não estar à altura. Em uma sociedade que glorifica a parentalidade, admitir que não se sente preparado para educar uma criança é quase como confessar uma falha moral. Então, algumas pessoas constroem uma barreira de indiferença, ou até de hostilidade, como um escudo. Se eu não gosto, não preciso tentar. Se não tento, não falho. O problema é que, nesse processo, elas também se fecham para experiências que, em outras circunstâncias, poderiam ser enriquecedoras. Uma criança, afinal, pode ser exaustiva, mas também é o único ser humano capaz de nos ensinar a ver o mundo com olhos novos. Se você se reconheceu até aqui, saiba, você não é um monstro. Não é defeituoso,
nem merece ser tratado como um pária por não compartilhar do entusiasmo coletivo pela infância. Sua relação com crianças, ou a falta dela, não define seu valor. O que define são as escolhas que você faz a partir dessa consciência. Talvez você nunca seja o tio que brinca no chão, a madrinha que organiza festas ou o pai que ensina a andar de bicicleta. Mas pode ser a pessoa que escuta um adolescente quando ninguém mais o faz, que doa tempo para causas que salvam vidas infantis ou que simplesmente vive sua própria vida com uma autenticidade que inspira os outros a fazerem o mesmo. No fim das contas, gostar ou não de crianças não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de como você escolhe amar. Alguns amam criando. Outros amam protegendo. Há quem ame ensinando, quem ame doando, quem ame simplesmente existindo de maneira tão intensa que sua própria presença se torna um farol. E se a sociedade insiste em medir a humanidade pela capacidade de se encantar com o riso de um bebê, talvez seja porque ainda não aprendeu que há 1000 formas de ser humano, e que nenhuma delas é menos válida por não seguir o script. Então, da próxima vez que alguém lhe perguntar com aquele tom de reprovação velada, como assim você não gosta de crianças? Você pode responder com calma, eu gosto de outras coisas. E isso não me torna menos completo. Porque no fundo a verdadeira maturidade não está em amar o que todos amam, mas em ter a coragem de amar o que faz sentido para você, mesmo que isso signifique, simplesmente, amar a si mesmo o suficiente para não se forçar a ser quem não é. Se este texto fez sentido para você, comente. Como você lida com essa questão? Compartilha com quem precisa ouvir que não está sozinho. E se quiser mais reflexões como esta, fica por aqui, porque a vida é cheia de tabus que merecem ser discutidos. Até a próxima! Ah, e lembre-se, sua maneira de existir no mundo já é contribuição suficiente. A arte de não pertencer. E porque isso é um superpoder. Há uma espécie de heresia silenciosa em admitir que não nos encaixamos. Não nos grupos, não nas tradições, não sequer nas expectativas mais básicas do que deveria nos fazer felizes. A sociedade tem um script pronto. Casar, ter filhos, comemorar datas, seguir carreiras lineares, sorrir nas fotos. E quando alguém diz não obrigado a esse roteiro, o mundo trata como se fosse um defeito de fábrica, não uma escolha. Mas e se não pertencer não for uma falha, e sim uma forma de resistência? Uma recusa em vestir máscaras que não servem no seu rosto? Pense nas pessoas que não sentem saudade de casa, não por falta de amor, mas porque o mundo inteiro é sua casa. Ou naquelas que não choram em funerais, não por frio, mas porque honram a dor em silêncio, longe dos olhares que julgam a intensidade do luto pelo volume das lágrimas. Há quem não sinta falta de amigos não por solidão, mas porque sua própria companhia é um banquete. E há quem não sonhe com amor romântico não por amargura, mas porque descobriu que o afeto pode ser um jardim, não um único pé de rosa. A gente chama isso de fora do padrão como se o padrão não fosse apenas a média do que a maioria aceitou sem questionar. O mito da normalidade, ou, porque você não é um erro. Desde cedo aprendemos que existir é performar. A criança que não gosta de abraços é fria. O adulto que não quer filhos é egoísta. Quem não vibra com promoções no trabalho é desmotivado. Como se a vida fosse um teste de múltipla escolha e só uma resposta estivesse certa. Mas a verdade é que a normalidade é uma ilusão estatística. Uma linha imaginária traçada no meio de um gráfico, onde metade das pessoas fica de um lado e a outra metade do outro. Você não está fora do gráfico. Você é quem ajuda a desenhá-lo. O problema não é não se encaixar. O problema é a gente ter sido ensinado que encaixar é mais importante do que ser. A ciência por trás do não pertencer. Estudos em psicologia mostram que pessoas que rejeitam normas sociais muitas vezes têm maior criatividade, o cérebro não está preso a padrões pré-aprovados. Resiliência emocional, menos dependência de validação externa. Inteligência divergente, capacidade de enxergar soluções onde outros veem problemas. Não à toa muitos gênios, artistas e revolucionários foram, e são, estranhos sociais. Van Gogh vendia uma pintura por ano. Emily Dickinson publicou 4 poemas em vida. Alan Turing, pai da computação, era considerado esquisito pelos colegas. O mundo chama de loucura o que ainda não entendeu. Mas atenção, não pertencer não é sinônimo de superioridade. É apenas a coragem de dizer: isso não é para mim, sem precisar justificar o preço e o privilégio de ser diferente. Claro, há um custo. Quem sai da fila é sempre notado. Você será chamado de difícil, complicado demais. Haverá quem tente consertar você, como se fosse um eletrodoméstico com defeito. Você vai mudar de ideia, é só uma fase, um dia você vai entender. Mas aqui está o segredo.
Quem insiste em consertar você é porque não suporta a ideia de que existem outras formas de funcionar. E é aí que mora o privilégio. Porque quando você para de se desculpar por ser quem é, duas coisas acontecem. Você atrai pessoas que vibram na sua mesma frequência, mesmo que sejam poucas. 2. Você dá permissão para outros também se libertarem mesmo que eles nunca tenham coragem de admitir. Como sobreviver e florescer fora da caixa. Se você se reconheceu até aqui, algumas estratégias podem ajudar. Marca de seleção: transforme a solidão em soberania. Não é ninguém me entende, é eu não preciso que entendam para ser feliz. A diferença é sutil, mas poderosa. Marca de seleção: crie seus próprios rituais. Não gosta de Natal? Faça do 25 de dezembro um dia de silêncio e autoconhecimento. Odeia aniversários? Comemore as pequenas vitórias do ano em vez da data. As regras são suas. Marca de seleção: encontre sua tribo, mesmo que seja uma tribo de um. Às vezes, basta uma pessoa que olhe para você e diga, eu também. Isso pode ser um amigo, um livro, uma comunidade online. Você não está sozinho, está seletivo. Marca de seleção: use o desconforto como bússola. Quando sentirem que você é demais ou de menos, pergunta-se, isso é sobre mim, ou sobre o medo deles de também serem livres? Marca de seleção: lembre-se, a história é escrita pelos que ousaram ser diferentes. Todo movimento revolucionário começou com alguém dizendo, por que temos que fazer assim? A última pergunta, e a resposta que você já sabe. Se você chegou até aqui, provavelmente já se perguntou, será que eu estou errado por não ser como os outros? A resposta é não. Mas não porque você seja especial, embora seja, e sim porque não existe um certo universal. Existe apenas o certo para você. E se hoje você se sente estranho, deslocado ou simplesmente cansado de fingir, saiba que isso não é uma falha. É um sinal de que você está vivo de verdade, não apenas sobrevivendo dentro das expectativas alheias. Agora me conta. Seta preta para a direita: o que você já deixou de fazer, ou de ser, só para se encaixar. Seta preta para a direita: qual foi a primeira vez que você se permitiu dizer, não é para mim? Compartilhe este texto com quem precisa ouvir que não está sozinho. E se quiser mais reflexões como essa, salva este perfil, porque a vida é curta para viver pela metade. Até a próxima! Ah, e lembre-se, o mundo precisa de gente que não cabe em caixas. Ele só ainda não sabe disso. Via Láctea. E se a liberdade deles assustar tanto for o espelho do que você também poderia ser, se ousasse? O medo que não tem nome, mas todos reconhecem. Você já reparou como certas pessoas incomodam sem fazer nada? Não são as que gritam, as que desafiam ou as que quebram regras. São aquelas que simplesmente vivem como se as regras não existissem para elas. Elas não pedem permissão para ser felizes. Não justificam suas escolhas. Não se desculpam por ocupar espaço. E é justamente essa ausência de culpa que faz o sistema tremer. Porque no fundo, o que mais assusta não é a rebeldia delas, é a nossa obediência. A conspiração do assim é melhor. Desde cedo nos ensinam a escolher entre duas caixas. Caixa 1, seja como todo mundo. É mais seguro. Caixa 2, seja diferente, mas não tão diferente. E aí vem o pacote completo. Marca de seleção: arrume um emprego estável, mesmo que ele sufoque sua alma. Marca de seleção: case, tenha filhos, mesmo que o amor não caiba nesse molde. Marca de seleção: seja feliz. Mas não demais, senão dá inveja. Até que um dia você olha para trás e percebe. Você não está vivendo. Está apenas preenchendo um formulário chamado vida. E as pessoas que rasgam esse formulário? Ah, essas viram alvo. Não porque sejam piores. Porque são prova viva de que a jaula tem porta. O que eles não te contam sobre quem não se encaixa? Eles não são corajosos o tempo todo. Só aprenderam que o medo de viver é pior que o medo de errar. 2. Não são egoístas, apenas entenderam que salvar os outros não pode ser à custa de afundar a si mesmo. 3. Não são sortudos, criaram sorte ao parar de esperar por permissão. E aqui está a verdade que dói. O mundo não pune quem sai da linha. Pune quem faz os outros perceberem que a linha é uma ilusão. A pergunta que você evita fazer a si mesmo. E se eu também pudesse? Não, não é sobre largar tudo e virar nômade digital, a menos que você queira. É sobre parar de pedir desculpas por existir. Parar de dizer sou muito intenso, sensível, ambicioso, quieto. Parar de achar que felicidade é um prêmio que você precisa merecer. Parar de esperar que o mundo aprova suas escolhas antes de fazê-las. Porque aqui está o segredo sujo. Ninguém está te observando tanto quanto você acha. E mesmo que estivessem, e daí? O exercício proibido: faça em segredo. Pegue um papel e escreva.
Uma coisa que você faz só para agradar os outros, e que no fundo te consome. 2. Uma coisa que você deixou de fazer por medo do que iam pensar. 3. Uma versão de você que só existe quando ninguém está olhando. Agora olhe para essa lista e pergunte: se eu morresse amanhã, qual dessas 3 coisas eu mais lamentaria não ter vivido? Spoiler, a resposta não é um segredo. Você já sabe. O convite, que você pode recusar. Ou não. Hoje faça uma coisa, só uma que a versão aprovada de você nunca faria. Pode ser dizer não sem explicar, usar aquela roupa que não combina com sua idade, deletar um grupo de WhatsApp que só te dá ansiedade, comprar o livro, ingresso, curso que você adia há meses. Não é sobre virar outra pessoa. É sobre lembrar quem você era antes de aprender a ter medo. Para quem ainda está na plateia, mas quer pular no palco. Se você leu até aqui e sentiu aquele aperto no peito, isso é eu, mas não posso, saiba. O medo não é um sinal para parar. É um mapa. Ele aponta exatamente onde você precisa ir. E as pessoas que você inveja? Elas não nasceram sem medo. Apenas decidiram que a liberdade valia a batalha. A última coisa, antes de você fechar essa aba. Salva este texto. Não por mim, por você daqui a 1 ano, quando estiver duvidando novamente. E quando alguém te chamar de diferente com aquele tom de desdém, sorria e pense: sim, e é por isso que eles não conseguem me imitar. Compartilha isso com quem precisa ouvir. Guarda para você se precisar lembrar. E acima de tudo, vai. O mundo já tem gente demais esperando permissão. Ele precisa de você inteiro. Fogo. O medo é um GPS com a voz do seu passado, mas você pode reprogramá-lo. Você já notou como certas decisões, aquelas que sabemos que deveríamos tomar, vêm acompanhadas de um aperto no estômago, um zumbido nos ouvidos, ou até uma vozinha sarcástica na cabeça? Quem você pensa que é? Isso não é para você e se der errado. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Esse medo não é seu. É um eco, um disco riscado de mensagens que você internalizou ao longo da vida. A professora que disse que você não tinha jeito para matemática. O chefe que torceu o nariz quando você sugeriu uma ideia. Aquele parente que repetia: na nossa família ninguém consegue isso. Mas aqui está o pulo do gato. O medo só tem poder sobre o que você ainda não fez. Pense bem. Você já dirigiu um carro a 100 km por hora, já cozinhou um prato do zero, já aprendeu a usar um smartphone. Em algum momento todas essas coisas foram território desconhecido. E mesmo assim, você ultrapassou a linha do medo sem nem perceber. Por quê? Porque o medo só sobrevive na teoria. Na prática, ele evapora, ou no mínimo, fica menor do que você. A regra dos 5 segundos, que ninguém te ensina direito. Mel Robbins, a criadora da famosa regra dos 5 segundos, descobriu algo revolucionário. O cérebro tem um intervalo de 5 segundos entre o impulso e a ativação do piloto automático do medo. Se você não agir nesse intervalo, o medo assume o controle. Mas aqui está o que ela não te conta. Esses 5 segundos não são só para agir, são para se lembrar. Quando você sentir aquele primeiro sinal de resistência, o corpo pesado, a respiração acelerada, a mente inventando desculpas, conte 5, 4, 3, 2, 1 e faça 2 coisas. Pergunte a si mesmo: qual a pior coisa que pode acontecer se eu fizer isso? Dica: 99% das vezes a resposta é: nada que eu não possa lidar. 2. Lembre-se de uma vez em que você superou um medo semelhante. O cérebro não distingue bem entre memória e realidade. Se você reviver uma vitória passada, ele vai pensar: já fiz isso antes. Posso fazer de novo. Exemplo prático. Medo. Não posso pedir aquele aumento. 5 segundos. Qual a pior coisa? Ele dizer não. E daí? Já ouvi não antes e sobrevivi. Lembro quando pedi aquela promoção há 3 anos e mesmo não conseguindo, acabei ganhando um projeto melhor. Ação, abre a boca e pede. O segredo das pessoas que parecem sem medo ler. Elas têm. Aquela sua amiga que viaja sozinha, aquele colega que troca de carreira como quem troca de camisa, aquele artista que posta seu trabalho sem vergonha. Eles não nasceram sem medo. Eles simplesmente treinaram uma habilidade que você também pode desenvolver. A arte de tolerar o desconforto. Pesquisas mostram que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E como qualquer músculo, isso se treina. Comece pequeno. Hoje, fale com o estranho no café, mesmo que seja só para pedir a hora. Amanhã, poste uma foto sem filtrar 100 vezes. Esta semana, diga não a um compromisso que você não quer sem inventar desculpas. Cada pequena vitória reescreve o código do seu medo.
Com o tempo, você vai perceber que o desconforto não é um sinal de perigo, é um sinal de crescimento. A armadilha da versão aprovada e como sair dela. A sociedade adora caixinhas. Você é o tipo de pessoa que, gente como você não faz isso não combina com sua personalidade. Mas aqui está a bomba. Sua personalidade não é um contrato assinado. É um rascunho, e você tem permissão para rabiscar, riscar e reescrever quantas vezes quiser. O problema não é ter medo. O problema é confundir o medo com identidade. Eu sou ansioso, eu sinto ansiedade, mas não sou ela. Eu sou tímido, eu me sinto inseguro em algumas situações, mas posso agir mesmo assim. Eu não sou bom nisso, eu ainda não pratiquei o suficiente. Troque os sou pelos estou, porque sou é uma prisão. Estou é uma porta giratória, você pode entrar e sair quando quiser. O dia em que você parou de pedir permissão. Imagine a seguinte cena. Você está em uma festa. Alguém pergunta, quem quer dançar? Todo mundo olha pro chão. Você quer dançar, mas fica parado. Até que de repente uma pessoa se levanta e vai. Não é a melhor dançarina. Não é a mais confiante. Mas ela vai. E aí, como num passe de mágica, outras pessoas começam a se levantar também. Isso não é sorte. É física emocional. Ação gera coragem, que gera mais ação. O mundo não está esperando que você seja perfeito. Está esperando que você comece. Porque quem começa inspira. E quem inspira muda o jogo, primeiro para si mesmo, depois para os outros. Sua missão, se decidir aceitar. Escolha uma coisa, só uma que a sua versão aprovada jamais faria. Não precisa ser grandioso. Pode ser enviar aquela mensagem que você adia há semanas. Usar a roupa que você acha demais para o seu dia a dia. Falar em público sem ensaiar 100 vezes. Deletar os contatos que só sugaram sua energia. Comprar a passagem para aquele lugar que você sonha em conhecer. E quando o medo aparecer, porque ele vai aparecer, lembre-se. Você não está lutando contra o medo. Você está treinando sua coragem. E coragem, meu amigo, é como músculo. Dói no começo. Fica mais fácil com a prática. Muda sua postura perante a vida. A última pergunta, antes de você fechar essa aba. Daqui a 1 ano, você vai se lembrar deste momento. Vai lembrar que houve um dia em que você teve a chance de escolher. Continuar na plateia, torcendo pelos outros. Mas sempre se perguntando, e se fosse eu? Ou pular no palco, mesmo tremendo, mesmo sem saber todos os passos, sabendo que a magia acontece quando a gente para de ensaiar e começa a viver. Qual versão de você vai agradecer daqui a 365 dias? Guarde isso, para quando esquecer. Salva este texto. Não por mim, pelo você do futuro que vai precisar lembrar que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algumas coisas são mais importantes do que ele. E quando alguém te chamar de louco por ousar ser diferente, sorria e pense. Eles têm razão. Sou louco o suficiente para acreditar que mereço mais do que uma vida em modo seguro. Compartilha com quem precisa ouvir. Guarda para você se precisar lembrar. E acima de tudo, vai. O mundo já tem gente demais esperando o momento perfeito. Ele precisa de você agora inteiro, com medos e tudo. Fogo sua vez.